Lição 8. Graça e paz, queridos alunos, professores, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, lição de número 8. Falaremos sobre edificar sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Interessante que essa lição vai falar de apóstolos e profetas em um contexto neotestamentário, ou seja, do Novo Testamento. Quem são os apóstolos? Quem são os profetas? Há ainda apóstolos nos nossos dias? Há ainda profetas nos nossos dias? Ou como que se configura? Quem são chamados de fato? Interessante quando se fala edificado sobre o fundamento. Significa que a nossa fé não é uma fé apenas abstrata ou não é uma fé abstrata. Pelo contrário, é uma fé que tem fundamento. Fundamento aonde? É na doutrina dos apóstolos ou nos apóstolos? Naquilo que os profetas colocaram ou nos profetas? Interessante pensarmos sobre isso para entendermos qual é a base da igreja, sobre quem a igreja está edificada, sobre o que a igreja está edificada, para entendermos então a nossa fundamentação como igreja do Senhor. A lição de número 8 da revista CPAD, no primeiro tópico, aborda que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo Testamento habita em nós. Essa nova aliança, Ele habita em nós por meio do seu Espírito Santo. Apresentar também, segundo tópico, apresentar também o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Terceiro tópico da revista, que somos templo do Espírito Santo e devemos viver esta realidade em santidade. Logo, o que nós aprenderemos aqui, poderá esclarecer, poderá sustentar a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com os nossos irmãos e ainda mais a nossa convicção cristã. Quando o primeiro tópico aborda que no Antigo Testamento Deus habitou, vale a pena pensar uma coisa: Deus é onipresente? Sim, de fato Ele está em todo lugar, mas Ele escolheu locais ou local para habitar, para fazer morada, para que as pessoas o pudessem buscar. Deus, no Antigo Testamento, vamos aprender isso, Ele orienta Moisés a fazer um tabernáculo. Tabernáculo, vale colocar aqui desde já, que é um estabelecimento, um local móvel, ou seja, não é um local estático que não tem como se mover, pelo contrário, é móvel. Um local que Deus habitaria, que se manifestaria, mas que em um dado momento poderia se mudar de local. Por muito tempo as pessoas buscaram a Deus lá no tabernáculo. No tabernáculo foram oferecidos diversos sacrifícios ao Senhor. Por meio do tabernáculo Deus se manifestou. Foi um ministério, foi um tempo muito glorioso e importante. Lá na frente, Davi ele considera por que não fazer um local fixo, um templo para Deus habitar. Deus concorda e diz: Davi, você poderá até juntar os materiais, mas não poderá edificar um local para mim, pois é um homem com as mãos contaminadas com sangue. Então Salomão vai edificar o primeiro templo, o local aonde as pessoas iam buscar Deus, o nome dele seria adorado, os sacrifícios seriam feitos, a sua palavra, a lei seria ensinada. Interessante que no Antigo Testamento, vamos aprender isso teologicamente, que quanto maior fosse o Deus, maior seria o templo. Quanto maior o templo, o local de adoração, maior seria o poder do rei e a opressão possivelmente do rei sobre a sua nação. Mas Deus não tinha esta preocupação ou esse interesse como no paganismo havia. Mas Davi entendeu que era interessante ter um local suntuoso, um local grande para que Deus recebesse adoração, um local grande para sacrifício. Salomão então edifica
um local suntuoso, muito esplêndido e bonito, para que fosse chamado Casa de Deus. Quando Jesus se manifesta no Novo Testamento, haviam os cambistas vendendo diversas coisas, já havia toda uma profanação, e Jesus, expulsa, repreende aquilo, dizendo que aquele local é casa de oração, ou seja, casa de comunhão do homem com Deus. Então aprendemos que pelo Antigo Testamento, Deus se manifestou no tabernáculo e depois se manifestou no templo, habitando, falando com os homens. Interessante que isso se perdurou por muito tempo. Quando Paulo chega em Atenas, lá no Areópago, ele vai dizer o seguinte: ei, vocês têm um altar ao Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido, eu digo que é o Deus que criou todas as coisas, que não habita em templos feitos por mãos humanas. Parece até que há uma contradição naquilo que Paulo diz e aquilo que aconteceu no Antigo Testamento. Deus não habitou em templos. Temos o primeiro de Salomão, depois de Zorobabel, depois de Herodes. Como que Deus não habita? Deus não habita no sentido de estar limitado a um local, um templo. Deus é onipresente. Então aprendemos que Ele, por sua bondade e querer estar mais próximo na comunhão conosco, permite um local para que o adoremos, para que o busquemos, mas Ele não está somente em um local. Não dependemos exclusivamente de ir a um templo para podermos encontrar com Deus. Há aqueles que nos dias atuais, em meio à situação que vivemos, dizem: eu estou com saudade de Deus, eu quero muito encontrar Deus, mas eu tenho que ir na sua casa. Essa ideia, me permita colocar aqui, é tanto uma ideia judaica, ou seja, eu vou até Jerusalém para o adorar, ou como os samaritanos diziam, eu vou até Gerizim para poder o adorar. Mas no Novo Testamento aprendemos que Deus não está, como nunca esteve, restrito a um local. É tanto que a samaritana, em João capítulo 4, vai perguntar a Jesus aonde devemos ir para adorar. Jesus diz: não importa o local, o que importa é que os adoradores, os verdadeiros adoradores, o adorem o Pai em espírito e em verdade. Local, o templo, não é local único para adorar e buscar a Deus. Podemos encontrar e buscar a Deus em todo o lugar. Mas vemos que até então era a forma de se encontrar, estabelecer comunhão, oferecer sacrifício, era ir até Jerusalém, o templo. É tão sério, tão importante isso, que os judeus costumavam se reunir em Jerusalém para as festas sagradas, as festas judaicas. E em uma dessas festas, chamada festa do Pentecoste, vem o Espírito Santo e se manifesta. Era um momento muito sagrado, porque se entendia ir até Jerusalém. E isto era tão importante para os judeus ir até Jerusalém, que o salmista chega a dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Percorri longos caminhos, longos quilômetros para chegar a Jerusalém. São desertos, vales, mas eles tinham prazer de estar na casa, no templo, porque era considerado local de habitação de Deus. Mas vem Jesus, e Jesus vem trazendo uma doutrina, vem trazendo toda uma orientação para buscarmos a Ele independente do local. E Jesus deixa vários ensinamentos. Mateus, Marcos, Lucas, João vai registrar esses ensinamentos, registrar parábolas, eventos, situações maravilhosas. Mas Deus levanta o apóstolo Paulo para desenvolver aí pelo menos 13 cartas, ou dependendo da visão teológica, 14 cartas, aonde serão cartas doutrinárias, cartas pastorais, ensinando, dando fundamentos para que os irmãos pudessem observar e andar nos caminhos do Senhor. Também surge, e Deus levanta, inspira os apóstolos, escritores, que vão escrever as chamadas cartas gerais. Logo temos pelo menos aí 21 cartas de orientação, para instrução, para que a igreja pudesse se organizar,
andar na comunhão com os irmãos e andar na comunhão com Deus, em observância daquilo que era referente a Deus, daquilo que era referente ao próximo. Então temos 4 evangelhos no Novo Testamento, um livro histórico que é o livro de Atos, 21 cartas que são chamadas de cartas ou epístolas paulinas, doutrinárias, pastorais e cartas universais ou chamados gerais. É um livro profético que é o livro do Apocalipse. Então tudo que está no Novo Testamento é para que a igreja possa se basear. Quando os apóstolos deixam doutrinas, conselhos, orientações, as escrituras vão colocar que a igreja primitiva perseverava na comunhão uns com os outros e na doutrina dos apóstolos. Doutrina significa ensinamento, instrução. Muitos não gostam de aprender, muitos não gostam de ensinamento. Como que eles poderiam então gostar das instruções deixadas nas cartas paulinas e nas cartas gerais? Logo, para andarmos e sabermos comportar na casa do Deus vivo e diante dele, temos que aprender aquilo que os apóstolos deixaram de orientação, que não são conceitos, teorias ou doutrinas simplesmente humanas ou meramente humanas. Não, são doutrinas e ensinamentos inspirados pelo Espírito Santo. Logo vem de Deus para que os homens observem e andem, chamado doutrina dos apóstolos. Deus também levanta homens no Novo Testamento com o dom de profecia. Esse dom, também de ensinar, de falar, inspirados. Logo, é aquilo que o apóstolo Pedro vai colocar. Nenhuma escritura é de particular interpretação, pois os homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo. No Antigo Testamento, os profetas não só diziam aquilo que era futurístico, mas como falavam e orientavam para as coisas do presente, orientações correlatas às situações que eles estavam vivendo e poderiam viver. Logo, queridos irmãos, quando se diz que a igreja deve basear-se no fundamento dos apóstolos, ou está edificada sobre o fundamento dos apóstolos, não quer dizer que os apóstolos é o fundamento, não quer dizer que os apóstolos são a sustentação da igreja. Quem sustenta a igreja, quem é o fundamento da igreja, é Cristo. Isto é tão verdade que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro vai dizer que Cristo é a pedra principal de esquina, que Cristo é a pedra angular, conforme já está lá no livro de Daniel, profeta Daniel. Jesus é aquela pedra que vem, e derruba a estátua. Jesus vem e derruba certos fundamentos e edifica a igreja sobre o fundamento verdadeiro, que é Ele próprio. Alguns interpretam equivocadamente sobre quando ele diz: Pedro, eu sobre a tua palavra, sobre o que tu disseste, edificarei a minha igreja. Alguns entendem equivocadamente que Pedro foi a pedra ou foi a rocha de sustento. Não. O que Jesus está dizendo é: Pedro, sobre o que tu disseste, eu, Jesus, que sou filho de Deus, sobre esta verdade edificarei a minha igreja. Nós, como Pedro, nós não somos rocha ou pedra, nós somos pedregulhos, fragmentos de pedra. Estamos edificados sobre a pedra principal, que é Cristo, que é o sustento da igreja. Mas, ao mesmo tempo, nós se baseamos e se orientamos na doutrina, no fundamento que os apóstolos e os profetas do Novo Testamento deixaram para a igreja do Senhor. E uma das orientações, e aquilo que Paulo também coloca, principalmente aos Coríntios, dizendo o seguinte: nós não podemos profanar o templo, que é o nosso corpo. Não devemos destruir o corpo, porque o nosso corpo é morada de Deus, morada do Espírito Santo. Quando a gente abre a porta do nosso coração para Deus habitar, diz as Escrituras lá no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que ele vem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo, vem e faz morada. Logo, a vontade de Deus do Antigo Testamento permanece no Novo. Qual é? Não é habitar em um local imóvel, estático. A vontade de Deus é habitar num lugar móvel. Nós estamos
no Brasil, podemos estar na América do Norte, Central, do Sul e assim por diante. E estando em comunhão com Deus, Deus estará conosco independente do estado do país que estivermos. Logo, Deus quer e deseja habitar dentro do coração do homem. Logo, somos morada de Deus. Nós não vamos à igreja, ao templo, para encontrar Deus. Nós já temos Deus habitando em nós, juntamente com o seu amor que foi derramado em nosso coração. Logo, podemos e devemos ser local de adoração, de habitação do nome do Senhor, conforme é colocado na lição de número 8. Então aproveite para estudar essa lição de número 8 e entender. Você e eu somos morada do Espírito Santo. Nós somos o templo de Deus no Novo Testamento. Nós devemos e precisamos observar aquilo que está nas Escrituras. Um dos lemas e grande lema da Reforma Protestante é só as Escrituras. A nossa fé, a nossa bússola de fé tem que ser a palavra de Deus. Como Jesus disse ao diabo, está escrito, como o apóstolo Paulo muito bem falou, está escrito segundo as Escrituras. Não vivemos e não nos baseamos em comentários ou estamos respaldados na tradição religiosa ou tradição da igreja. O nosso respaldo, o nosso fundamento, podemos aprender aqui nessa lição qual é? Que é a palavra de Deus, que é o nosso fundamento. Quando estamos edificados e andando na orientação apostólica, estamos andando sobre o fundamento deixado por Deus através dos apóstolos. Apóstolo do grego significa enviados, foram enviados por Deus. Segundo um grande estudioso, o reverendo Augusto Nicodemos, não há um ministério ou a função apóstolo como esteve presente no primeiro século. O que temos hoje é aquelas pessoas que por Deus são enviadas para determinada função. Talvez você poderia dizer são por isso apóstolos, não necessariamente, que para ser apóstolo tinha certos requisitos ou pré-requisitos a serem observados e preenchidos, mas que os apóstolos deixaram, inspirados pelo Espírito Santo, permanece para os dias atuais. Então, para que Deus de fato esteja em nós, habitando em nós, e estejamos nele, temos que observar e andar segundo a sua palavra. Recomendação, então, para concluirmos aqui a nossa reflexão. Precisamos observar devocionalmente a leitura bíblica, a oração, a comunhão com Deus e estarmos atentos àquilo que na palavra está escrito, porque fazendo isso, iremos prosperar. Agora, se andarmos na contramão disso, Deus estaria conosco? Deus estaria habitando em nós? Segundo a lição de número 8, não. Para que Deus habite em nós, temos que estar edificados e fundamentados na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Temos que de fato fazer por onde? E estarmos em comunhão com Deus para sermos morada do Espírito Santo, morada de Deus. Lembre-se disso. O local que nós nos reunimos é um local para congregarmos em comunhão, cultuarmos a Deus. Mas o local de morada de Deus, o local que Deus de fato habita e quer habitar, é o nosso coração. Que esta lição de número 8 possa fazer-nos refletir e pensarmos, temos comunhão com Deus, Deus habita em nós, o Espírito de Deus testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Como estamos observando a palavra de Deus? De forma séria, imparcial, ou estamos colocando a palavra de Deus em segundo plano? De fato, o que Deus deixou de orientação para que venhamos seguir? Nós temos que parar e refletir sobre essas coisas. De fato, somos ou não somos morada de Deus? Pense nisso. Que Deus te abençoe.